Primeiramente, todos estão escutando bem? Sim. Tá, estou vendo alguns já na câmera, outros não. Tá. Bom, gente, o que vocês esperam dessa disciplina aqui de comandos hidráulicos? O que vocês acham que a gente vai tratar aqui? Só para a gente dar uma alavancada no nosso assunto. O que vocês têm ideia do que nós vamos tratar aqui nessa disciplina de comandos? O que acham? O que tu acha, Rodrigo? Opa, veio para a tela para mim como se fosse falar. Oi, entendi. Não, veio na minha tela como se tu fosse falar. Bom, gente, essa disciplina aqui, né, diferente do que nós vínhamos tratando, pelo menos vocês junto a mim, né, que nós falamos bastante aí de ensaio, tecnologia de materiais, né, tudo voltado lá para a técnica, né, de elaboração de um projeto. Então, tudo que a gente estudou até agora, nós vínhamos, né, com essa finalidade. Conhecíamos a nossa matéria-prima, o nosso insumo, íamos para dentro de um laboratório para ver se o nosso projeto estava ok, estava viável ou não. A disciplina de comandos hidráulicos, ela também tem esse fundamento, né, de nós pegarmos toda a técnica, né, toda aquela prática que muitos até já têm lá da indústria, né, e nós termos lá no final da disciplina condições de fazer o cálculo de uma linha. Uma linha de quê? Uma linha pressurizada, né? Bom, 2 enfoques para a disciplina. Quero ver se vocês estão aí no mesmo ritmo nosso. Quando falamos de linha pressurizada, eu posso afirmar o quê? Pode ser pressurizada por quais tipos de materiais? Eu posso ter uma linha... Água. Pode falar, Charles. Por ar, água. Beleza, isso mesmo. Eu posso ter uma linha pressurizada, né? Que nos remete lá a algo líquido, né? Algo né? de formato aí de líquido. Quando eu falo nisso, eu posso tratar ali da questão hidráulica, por exemplo, por si só, né? Uma vez que a palavra, né, hidros, né, vem de grego lá e quer dizer água, né, um fluido. Eu posso tratar esse fluido passante na minha linha como uma simples água, como um óleo ou como o ar. O ar é o quê, gente? Na classificação. Temos aí água, óleo e o ar é um gás, né? Por isso que, então, a hidráulica, ela se completa, né, muito bem e acaba que a gente tem aí linhas muito eficazes, né, dentro da pneumática. Pneumática tratando aí única e exclusivamente aí de ar comprimido. Beleza até aí? Todos vocês têm contato com isso no dia a dia ou é novo para algum? Até aí tranquilo? Então, eu quero considerar aqui algumas coisas com vocês, né? Para que a gente aqui comece aí a nossa disciplina. Bom, aqui, né, a nossa introdução aí a comandos hidráulicos, você já me conhece, está aqui o contato para quem possivelmente aí perdeu, pode me ligar, pode me mandar mensagem, né, tudo como antes. Bom, o que a nossa ementa dessa disciplina prevê para que a gente tenha aqui como objeto de estudo? Propriedades físicas do ar. Quais são, gente, as propriedades físicas do ar? Quem é que me ajuda aí? O que eu tenho que entender para tratar de uma linha pneumática? Que o ar, ele é altamente compressível, né? Ele é elástico, ele se expande, ele toma aí o formato, né, do recipiente. Então, tudo isso, né, faz parte aqui da nossa ementa, eu correlacionei aqui para vocês. Nós vamos estudar cada uma dessas propriedades, né?
Dentro das propriedades físicas, compressibilidade, elasticidade, difusibilidade, expansibilidade, e também nós vamos começar a falar de pressão atmosférica. Bom, dentro da pressão atmosférica, o que é importante, o que a gente vai estudar aqui, né? Por que nós temos que tratar da pressão atmosférica para a gente compreender como funciona lá a nossa linha, no caso aí da linha, né, abastecida pelo fluido gás, ar comprimido. Por que a gente tem que fazer o estudo lá da atmosfera? Nós vamos ver aqui nessa disciplina que nós temos aí várias camadas da atmosfera. Dentro dessas camadas, nós temos vários tipos de gases. E nós vamos, então, entender quais, né, dessas camadas, em qual delas a nossa atmosfera que a gente utiliza, o que é viável aqui para nós, né? Como que é distribuído aí a questão do nosso ar, que é o que nós vamos utilizar lá na nossa linha. Então, nós vamos fazer um apanhado desse estudo e também compreender como que essa pressão atmosférica, né, ela interfere aí no funcionamento, digamos assim, né, dos nossos equipamentos. Bom, dentro ainda da nossa emenda, nós vamos estudar lá o princípio de Torricelli, as unidades usuais aí de pressão, né, compressão de ar. Quais são as unidades aí usuais que a gente vai ter lá na nossa indústria? Nós vamos ver pressão em ATM, né? Pressão em bar. Por que isso? Porque nós vamos estar aí dentro do nosso contexto, a gente vai ter que entender o que é uma pressão atmosférica, o que é uma pressão de trabalho. Essas unidades, né, vão nos indicar quando nós estamos falando de uma pressão atmosférica ou quando nós estamos falando de uma pressão lá da nossa linha lá pressurizada. Nós vamos entender aqui também o princípio, né, da compressão do ar. Por que isso, gente? Porque aqui nós temos que tratar de um famoso, né, equipamento, né, de uma máquina que nós temos lá dentro da nossa indústria, que são aqueles chamados de compressores. Como que eles funcionam? Como que eles permitem, né, aquele armazenamento e o funcionamento eficaz da nossa linha? Então, a gente tem que começar a compreender fisicamente, né, falando, como que a gente tem aí a compressão do ar. Já vimos aqui no slide anterior, né, que dentro das propriedades físicas do ar, nós temos essa capacidade de compressão. O ar se comporta muito bem comprimido. Então, como que a gente consegue levar isso aí a nosso favor dentro lá da nossa indústria? A lei dos gases, né? Dentro da lei dos gases, aliada aqui ao princípio de Pascal, nós vamos conseguir fazer o cálculo, né, enfim, da nossa linha. Até aí tudo tranquilo? Tudo, né? Então, conforme eu falei para vocês, nós tínhamos que entender lá como ocorria, né, a compressão do ar, para que a gente pudéssemos entender aí os compressores, tá? Que eles são importantes na nossa linha, a classificação deles, os tipos, né, principais, o funcionamento, como é que ocorre, a rede de distribuição, porque vocês vão compreender que dentro, né, da pneumática nós temos ali uma rede, nós vamos fazer 3 cálculos, né, calcular 3 linhas. Aquela linha de distribuição, né, a de alimentação e aquela linha lá que recebe, que é a linha que tem lá o equipamento em si acoplado nela para que a fábrica ou aquele X equipamento seja efetivamente alimentado. Tudo isso a gente vai ter que compreender aqui na nossa disciplina desses dias aí que nós vamos estudar comandos hidráulicos. Bom, dentro de tudo isso, né, gente, não vou ler tudo aqui, depois vocês vejam aí com calma, né, mas todos os componentes, as uniões, tubos, né, enfim, tudo que compõe lá a nossa linha, igual faríamos, né, se fosse uma hidráulica, não sei se alguém aí tem alguma intimidade, mas para os 2 casos vão servir, tá? Bom, características, né, cuidados da linha, as unidades, né, de condicionamento de ar comprimido, os filtros, né, os reguladores, filtro e regulador conjugados,
Quem já ouviu esses termos? Por que a gente tem que ter o estudo dos filtros? Por quê? Porque a gente sabe que ar, apesar dele ter N vantagens, né? Uma delas, por exemplo, é ele ser aí infinito, né? Abundante na nossa natureza, né? Nós não precisamos... isso é uma coisa que a indústria aí recebe, né? Não compra, é algo que a gente tem, né? Porém, eles funcionam sempre, né? Limpos. A linha precisa estar muito limpa, né? Não pode ter impureza no ar e nem umidade. Então, dentro, né, dessa linha, a gente tem que entender como que funciona esses filtros, né? Esses purgadores aí, para que a gente consiga manter a eficácia, digamos assim, né, da nossa linha aí de ar pressurizado. Os lubrificadores, né? Aí também aplicações, simbologias, as válvulas, né? Gente, nós vamos ver que tem N tipos de válvulas. E a gente vai ter que fazer aí um apanhado geral, né? Um estudo aí bem específico, né? Para que a gente entenda as aplicações e onde, né? Que a gente vai utilizar cada um tipo dessas. Bom, aqui, né? Depois também nós vamos chegar aí em outro elemento famoso, né? Que são os atuadores. Então, a gente sabe que tudo isso serve para que a gente tenha aí um funcionamento eficaz. Quando a gente fala, né, de linha pressurizada, é porque a gente quer alimentar algo. Mas para isso a gente precisa dos atuadores, que são o que exatamente? Aqueles equipamentos, né, que nos ajudam aí na transformação de energia. Então, eles adequam, né, a energia ao tipo que a gente precisa lá na entrega. Então, também a gente vai estudar aí os vários tipos que existem, né? Vamos fazer aí um apanhado geral e vamos conseguir também ver, por fim, né, com isso tudo aí, circuitos pneumáticos. Bom, dentro ainda, né, nós vamos ver os fluidos hidráulicos, porque até agora aqui a nossa ementa tratou mais específico da parte de pneumática, né? Mas dentro de comandos hidráulicos a gente tem que entender o que são esses fluidos hidráulicos, os tipos, as aplicações, os reservatórios, como que a gente dimensiona, né? Para compor aí uma linha hidráulica e não pneumática, né? Todas as características construtivas, as simbologias, que a gente pode analisar isso lá na indústria, né? Dentro de um circuito. Também, né? Os filtros de óleo, os tipos, as simbologias, para que a gente identifique lá, conforme eu já falei, em que tipo de linha aí a gente está tratando, se é uma linha hidráulica, né, ou uma linha pneumática. Bom, nessa parte de hidráulica, né, a gente chega também nas bombas, ou seja, aqueles equipamentos, né, que são capazes aí de dar uma otimização à nossa linha, que nós temos aí diferentes tipos, né, e nós vamos ter que, nesta disciplina aqui, saber como identificar bombas, né, e como colocar ela aí dentro do nosso circuito de maneira eficaz. Bom, assim como lá, né, na parte da ementa que tratava de pneumática, né, de linha pressurizada por ar, aqui, né, na parte hidráulica, com fluidos hidráulicos, né, nós também vamos ter válvulas, né, que controlam vazão, direção, né, pressão. A gente vai conseguir identificar isso. Também simbologia e os circuitos, né, como que compõem. Aqui eu botei, né, não vou ler aqui, depois vocês podem aí pesquisar. Esses livros tem na biblioteca da GP. Todos estão ligados onde está o prédio da escola agora, ali na junção. Bernadette, acho que é ali, né? Então, quem precisar aí, pode pegar um auxílio lá nos livros. E, finalmente, nós vamos aí estudar a nossa disciplina de hidráulica e pneumática. Até aí tá tranquilo? A ementa, você já tinha lido lá? Tinha dado uma lida lá um pouco. Tinha dado. É mais ou menos isso, né, que eu sintetizei ali. Então, eu espero que a gente tenha aí um sucesso, né, no nosso estudo aí durante essas semanas. Eu acho que dá 2 semanas, né, 3, se eu não estou enganada, porque a semana que vem vai ter feriado, tá, gente?
a escola, não sei se já mandou aí para vocês, mas parece que será feriado segunda e terça. Então, a gente tem que tocar um pouquinho para a gente conseguir vencer o conteúdo. Como vocês viram, é bem vasto, né? Mas é um conteúdo assim que eu particularmente acho bem legal, é bem prático. Conforme eu perguntava, eu não sei se algum de vocês trabalha com isso. Não? Tem alguma coisa lá na empresa lá, mas não necessariamente eu trabalho, né? Sim. Linhas de ar lá, compressores, balanças, coisas tem, né? Tem Não lá. é bem nada. Não é a tua função, mas tu tá ligado, tu tá harmonizado com o assunto. Abertura de comporta, essas coisas assim de armazém, tem bastante. As bombas lá dos tombadores também é Também. tudo pior. Bom, beleza, então. Bom, gente, para dar início à nossa disciplina, nós vamos aí começar a unidade 1, né? Seria lá os sistemas hidráulicos, né? Os fluidos e a iniciação à pneumática. Bom, lá na ementa, aqui na nossa conversa, a gente basicamente já pincelou, né, a principal diferença, digamos, de um sistema hidráulico e de um sistema pneumático. Qual é a diferença primária, gritante? É justamente por um estar tratando de fluido, né? Pode ser líquido, né? Água ou óleo, né? E a pneumática nós estamos aí tratando de um gás. Bom, então, por que a junção hidráulica pneumática? Por que hoje em dia está sendo bem requisitado essa junção? Porque a gente visa otimizar sistemas, né, por meio de transmissão de energia. Quando a gente tem essa junção, a gente consegue sim ter uma otimização do sistema. Por quê? Por motivos óbvios, né, gente? A gente sabe aí que, conforme já falado, né, o ar, por exemplo, é um elemento bem abundante na natureza, né? Ele existe, ele não é algo que precisa aí ser confeccionado, industrializado, né, de uma maneira muito mais elaborada, como os fluidos, por exemplo. Os fluidos nós temos aí óleos, né? Alguns deles óleos aí extraídos de maneira bem natural e outros os sintéticos, dos quais a gente também está aí familiarizado. Então, a otimização do sistema, quando a gente fala em otimizar o sistema para transmitir energia, a gente não fala, né, somente de custos, mas a gente fala também da questão de segurança. Nós vamos ver aqui ao longo da disciplina que, por exemplo, a pneumática é um sistema bem seguro, apesar de ser um sistema aí que na hora da implantação pareça ser algo de um custo elevado, de um custo mais caro, né? Mas ele é um sistema seguro. Então, quando trata-se de um sistema seguro, de um sistema limpo, né? É uma energia limpa, né? Imagina, estamos tratando aí de um gás, né? Como a nossa matéria-prima. Então, isso otimiza sim e muito. Então, por isso aí que vem se pensando nessa junção, né, como algo bem eficaz e bem promissor aí dentro do nosso ramo da indústria. Bom, o que a gente precisa saber sobre hidráulica? Hidráulica, né, vem do grego hidro, né, que significa água. Então, sempre que a gente fala em hidráulica, nos remete lá a sistemas até de abastecimento, né? Lá na minha área mesmo, na construção civil, sempre que se fala hidráulica, nós, né, engenheiros civis, normalmente nos vem na cabeça simplesmente um sistema aí de comando de alimentação de água, né, de abastecimento. Mas, para nós aqui, do curso de mecânica, e também aí para a comunidade aí técnica, né, como um todo, esse conceito aí, né, de um sistema hidráulico, ele vem significando não só uma rede líquida, com fluido líquido em si, né, mas conceituando aí os óleos, conforme a gente já falou. Então, hidráulica é o estudo das características, né, do uso dos fluidos sob pressão. Então, significa, né, que nós temos aí linhas, né, que poderão passar fluidos de cunho aí líquidos, né?
viscosos, mas porém aí fluidos, né, diferente do gás. Bom, dentro disso, o que a gente precisa compreender? Os sistemas hidráulicos, os fluidos hidráulicos, as bombas hidráulicas, né, e o reservatório aí de óleo hidráulico. Então, se nós conseguirmos, né, conceituar esses 4 elementos, nós vamos ter condições de ter aí um circuito, né, hidráulico. Concordam comigo? Sim. Sim, né? Se eu tenho um sistema hidráulico, significa que eu tenho líquido, né? Fluido pressurizado. Opa, já tem um pequeno circuito. O fluido passante vai caber lá da minha decisão, da minha escolha técnica com que eu quero alimentar e fazer com que ele circule. A bomba, né, a otimização lá da minha linha. E o reservatório, aquele recipiente, né, que eu preciso lá para ter a circulação desses elementos. Bom, então, o que são os sistemas hidráulicos? Vamos começar aqui, né, pela nossa unidade aí 1.1. O que seriam os nossos sistemas hidráulicos? Então, são agentes aí conversores de energia, né, para obtenção de força ou de movimento controlado. Quem está lá na indústria? O Rodrigo, né? Acho que comentou, acho que o Charles também, né? É a Tu é da mesma indústria empresa também, minha né? do Rodrigo, é a mesma. Ah, é na mesma? É, só que é uma do lado da outra, é a mesma empresa, vamos dizer. Ah, legal, não sabia. Então, eu posso dizer que essa afirmação do conceito, né, do que é um sistema hidráulico está correta? Eu posso dizer que são agentes conversores de energia para obtenção de movimento controlado? Sim. Sim, né? A gente consegue perceber muito claramente lá, né, na indústria, lá naquele nosso ramo ali, né, de convivência, que a gente tem sim um movimento controlado, com a obtenção de força, de trabalho. Então, isso é um conceito, né, lá da física, que a gente vê na prática que realmente confere, né? A aplicação. Então, esses sistemas hidráulicos, eles vão atuar em situações onde operações pneumáticas, elétricas ou mecânicas sejam deficientes. Gente, por exemplo, um lugar onde uma operação pneumática seja aí deficiente, para que eu tenha uma linha de sistema pressurizado com fluido hidráulico. O que vocês acham? Onde é utilizado esse tipo de sistema, fala? Isso. Porque dentro dos nossos conceitos, vou voltar para o slide aqui, é que eu saio para poder enxergar vocês melhor. Aqui diz, né, que dentro desse conceito, a aplicação é todo local, né, que o sistema hidráulico vai funcionar, onde os demais sistemas convencionais são deficientes. Aí eu pergunto, por exemplo, onde que uma linha pneumática poderia ser deficiente? Em uma máquina. Quem falou? Rafael Arona. Ah, o Rafael. Falei Rogério. Rafael. Por que tu acha que uma máquina, Rafa? Porque precisaria de um reservatório para te poder gerar o ar, né? E aí vai ter que ter uma energia elétrica para ter aquele ar ali. Perfeito. Por exemplo, uma máquina, ela pode se comportar, vamos falar, né, muito melhor com o sistema de pressurização por fluido hidráulico do que por ar comprimido, pelas questões que ele está dizendo. Talvez o processo de compressão de ar, né, o de abastecimento, a de distribuição, gere muito, né, empecilho para que aquele sistema seja otimizado, ou seja, ele acaba sendo ineficiente pelo que tem que agregar a ele em função do funcionamento. Outro exemplo, por exemplo, da própria máquina, né? Algo que esteja em contato ali com umidade, com poeira excessiva, se comporta bem uma linha pneumática? Não. Não. Por quê? Apesar de eu saber, de eu ter a ciência
de que para projetar uma linha pneumática eu tenho que ter os purgadores, os filtros, né? Todo aquele sistema ali de segurança da linha, de eficácia da linha, eu sei que em alguma máquina, por exemplo, lá no meu caso, existem máquinas lá que a gente manda cavar ali e é diretamente com água. Então, por exemplo, não vai se comportar bem, talvez, uma máquina com um sistema de pressurização de ar, pelo fato da umidade, né, excessiva, ou da poeira, da sujeira excessiva. Então, gente, isso é só né, um apontamento aqui que a gente está fazendo de que, neste caso, né, que a gente deu exemplo, talvez uma coisa se sobressaia à outra. Sempre lembrando que a gente busca a eficiência do trabalho. Segurança, eficiência, economia. Então, esses fatores que vão ser levados em conta. Por isso que a gente tem aí, né, apesar do avanço, né, do advento aí da pneumática, a gente sabe disso, né, comandadas inclusive pela mecatrônica, né, a gente sabe que ainda, né, os sistemas hidráulicos eles têm aí muito a nos proporcionar de custo-benefício. Bom. Vivi, pode falar, Charles. Voltando na questão do Rafael falou ali do ar, tem alguma coisa a ver com o esforço que a máquina faz? Porque devido ao esforço ali, teria que ter um reservatório de ar muito grande para levantar o peso que ela levanta. Também pode ser. Quando a gente calcular a linha, né, pneumática, que eu desenvolvo bem, eu gosto assim com vocês, a gente vai ver, é igual se nós fôssemos fazer um cálculo de hidráulica, tá, gente? Por exemplo, se nós formos fazer, a gente precisa ter a ideia do nosso reservatório, que é o que o Charles está falando, né? Sim, sim. O tamanho do compressor, a gente precisa ter esse cálculo do compressor. Então, o esforço que ele está dizendo seria o trabalho necessário para aquela máquina funcionar. Ele tem que ser equivalente, né, a esse custo-benefício. Então, às vezes, por exemplo, uma máquina, que nem eu falei, uma máquina lá hidráulica, né, uma retroescavadeira, aquele outro sistema que usa-se muito da... Oi? Uma pá carregadeira. Uma pá carregadeira, a girafa, né? Aquele sistema lá para concretagem, né? A gente chama vulgarmente disso, tem uma lança, né? Que é por comando hidráulico, né? Então, o esforço, às vezes, o custo, né, que isso nos traria não seja eficaz. Não quer dizer que não seja possível. É possível, no entanto, que a gente vai fazer o cálculo dessas linhas de acordo com a demanda. O que é a demanda? Tudo aquilo que eu preciso de energia. Eu digo, olha, eu tenho tantas coisas para serem alimentadas e eu preciso disso de energia. O sistema tem que me entregar isso. Mas, às vezes, para um equipamento desses, não é viável economicamente, nem o trabalho, né, a ser realizado. Ok? O que a gente vê nessas indústrias aí, é que as salas de compressores são os compressores muito gigantes, entendeu? Então, a gente já vê mais ou menos assim, ó, o esforço que uma máquina vai fazer, ela requer um compressor muito grande, eu acho. Muito grande. Gente, isso que o Rafa falou, inclusive nós vamos ver aqui, quando a gente for fazer o cálculo, né, o projeto da nossa linha pneumática, a gente vai ver que dentro do layout do nosso desenho, né, porque nós vamos ter que fazer isso, projetar, né, a gente vê que os compressores, normalmente, eles ficam numa região ao fundo da fábrica. Vocês podem identificar isso lá na indústria. Eles são muito longe da região dos escritórios. Por que eles são ao fundo da fábrica? Porque, normalmente, escritório, né, o sistema de saúde ocupacional, o ambulatório, o refeitório, são tudo setores que são colocados logo na entrada da fábrica, né? Porque um visitante, alguém, não vai acessar toda a planta. Já os compressores, eles ficam no oposto. Alguém já identificou isso lá no trabalho de vocês? Sim. Sim, né? Eles fazem muito barulho. Muito barulho. Isso é um ponto negativo. Vocês vão ver lá adiante, aqui nos slides, eu já montei. Dentro das desvantagens da pneumática, né? É o barulho, é aquele sistema ali que fica, né? Ele tem aquela descarga por causa dos purgadores, né? Então,
aquele barulho intermitente, mas que é sempre, né? Ele é contínuo. Então, isso é um inconveniente para lá, para a nossa ergonomia do trabalho. Então, eles ficam no local muito isolados e também, como o Rafa falou, né? Eles são volumosos. E eles precisam, às vezes, aí de compressores muito grandes, né? Para fazer aquele abastecimento que a gente necessita. Até aí, tudo ok? Tudo ok, né? Então, as nossas configurações aí do nosso sistema hidráulico. Primeiro, eles vão ter uma fonte primária, né? Ou seja, aquela que é a fornecedora aí de energia, né? Que a gente precisa. Depois vem as bombas, né? Os controladores de fluxo e de pressão, as válvulas e os atuadores, que podem ser lineares ou rotativos. Então, o que seria, em outras palavras, isso, né? A gente vai ter que ter lá a nossa fonte, que é onde começa a nossa linha, né? Aquele que entrega uma determinada energia, para que essa, então, seja ali ampliada, renovada, através, né, de todo esse processo aqui que a gente está citando. As válvulas, gente, vai depender, né, que nem eu falei para vocês, existem N tipos, né, e nós vamos ter aí ao longo do nosso circuito as válvulas adequadas, né? Se nós vamos ter uma válvula, por exemplo, direcional, se nós tivermos aí mudanças, né, de fluxo, de sentido, enfim. Então, outras vão ser apenas aí de controle, né, não significando que vão funcionar de modo periódico, algumas manuais, outras podem ser aí por comando, enfim, isso vai depender conforme o circuito aquele que a gente vai projetar, que a gente vai estar lá estudando ou analisando aí no caso de manutenção. Bom, prosseguindo. Os fluidos, né, hidráulicos, dentro do nosso caso aqui, eu botei assim, qualquer líquido ou gás. Gente, estou aqui botando de maneira genérica. Todos concordam comigo? Sim. Sim, né? Se eu falar de uma linha, né, pneumática, eu sei que o meu fluido vai ser obrigatoriamente o gás. E uma linha hidráulica vai ser aí fluidos como óleos hidráulicos, que eu botei na estrelinha aqui. No nosso caso agora, nós estamos estudando aqui, primeiramente, a parte hidráulica. Mas, dentro da nossa classificação técnica e das nossas normas, né, fluido é considerado todo e qualquer líquido ou gás. Então, como nós estamos falando agora de hidráulica, eu vou botar a estrelinha mais para cá, os óleos hidráulicos. Então, são as substâncias capazes de transmitir energia ao sistema. Todos concordam comigo? Que essa é a função do fluido? Sim. Sim, né? Então, no nosso caso aqui do curso de mecânica, a gente compreende que o fluido ele é um transmissor, né? Um transportador, por assim dizer, de uma energia, né, que vem armazenada e ele vem se carregando aquela energia e tem uma entrega capaz de dar lá na alimentação o efeito que a gente precisa, né, desejado para se cumprir o nosso projeto. No caso de água, por exemplo, também, né? Porque apesar das nossas linhas aí hidráulicas, né, falando do sistema de abastecimento, também ele é um transmissor de energia e quando pressurizado, ele então tem uma potência de vazão, né, e pressão correlacionadas que nos fazem ali uma entrega bem eficiente dependendo do que a gente quer alimentar. Então, até aí tudo correto e nada de novo do que a gente já tinha visto anteriormente. Então, a importância que nós temos aí que tem os fluidos dentro, né, dos nossos estudos. Eles têm função de lubrificação, de vedação, de transferência de calor. Gente, vamos falar aqui da transferência de calor. Quando o fluido transfere calor, em outras palavras, o que eu estou dizendo? A que eu estou me referindo? Lá na minha definição sobre os fluidos hidráulicos,
Não era todo e qualquer líquido, né? Ou gás capaz de transmitir energia? Então, o processo de transferência de calor está intimamente, fisicamente, né, correlacionado ao conceito físico dos fluidos dentro de uma linha. Então, quando a gente diz que eles têm função de transmissão de calor, significa que eles estão gerando energia, geradores de energia, conforme aqui, né, a nossa definição que a gente falou anteriormente. Vedação e lubrificação. É essa a função de um fluido? Tratando-se dos óleos? Sim ou não? Lubrificação, sim. Vedação, não sei. Sim, também. A gente vai ver, né? Eu acho que vocês também talvez já viram, mas não colocaram atenção. Nós usamos, né? Graxa não é um fluido? É. Ela é uma espécie de óleo, né? Ela é um fluido hidráulico. E ela tem a função de quê? Lubrificação. Pode falar, Rafa. Lubrificar. Lubrificar. Então, gente, o que eu quero começar a entender aqui junto com vocês? A gente começa a ver que o nosso fluido circulante na nossa linha pressurizada depende muito da viscosidade, que nós vamos estudar, se eu não estou enganada, amanhã. O que significa isso? Quanto mais viscoso for o fluido, mais capacidade ele tem de atravessar a linha ou menos capacidade de atravessar a linha? Tem mais capacidade. Mais capacidade? Eu acredito, porque não vai ser mais eficaz devido a ele ser mais grosso, ele é mais viscoso. Eu entendo assim, né? Por ser a viscosidade quanto ele está grosso e quanto ele está fino, não é isso? Isso, viscosidade. Quanto mais grosso, mais encorpado for o fluido, menor a capacidade de circulação, de vazão. Posso dar um exemplo para vocês? Mas aí então, no caso de um óleo novo, não é tão eficaz quanto um óleo que já está em uso já? A questão da eficácia a gente vai ver também. A gente sabe que, por exemplo, passou de um tempo, o óleo perde a propriedade. Correto? Sim. Sim, ele perde a propriedade que ele tem, né, de ter aquela função ali, como no caso de um veículo. No nosso automóvel, a gente às vezes põe aquele óleo sintético. O que significa quando eu coloco óleo sintético? Só que eu paguei mais caro? Não, né? Significa que eu vou andar 5.000 quilômetros mais, não é isso? Mas por quê? Pelas composições químicas que formam aquele óleo sintético, porque a gente vai ver que tudo que for sintético, ele é um óleo trabalhado. Quando a gente trata de um fluido, quanto maior a viscosidade do fluido, ou maior vai ter que ser a declividade da nossa tubulação para que esse fluido escorra, ou então a gente vai ter que ter ele menos viscoso. O exemplo que eu ia dar para vocês, por exemplo, é da hidráulica, né? Mas aqui da nossa casa. As linhas de abastecimento de água da casa de vocês, quais são os tamanhos das tubulações? Quem se arrisca a me dizer? Geralmente é 25 milímetros, né? 25 milímetros. Ela entra, vai até a caixa d'água, né? Quem tem aí o reservatório, e ela desce também pressurizada em 25 milímetros. Porém, a linha que sai da tubulação falando de esgoto, o esgoto da pia do banheiro, qual é o tamanho da tubulação?
50. 100 milímetros. 40 milímetros da tubulação da pia do banheiro. E 100 milímetros, que eu acho que foi o David, né, que falou, o Douglas, né? Não vi, acho que foi o Douglas. E 100 milímetros o do vaso. Gente, por que essa diferença? Por causa da viscosidade. Perfeito, por causa da viscosidade. Ou seja, a gordura, né, que sai, que deixa a água mais viscosa no ato de lavar a mão, aquele esgoto, né? Porque a gente sabe, quando abriu a torneira, antes da torneira é água. Abriu a torneira é esgoto. Aquela viscosidade passa por uma linha de 40 milímetros muito bem. No entanto, que a linha do chuveiro é 50. Por quê? Porque o ato do banho tem mais peso, né, naquela água. E das fezes não passaria nem com reza forte, né, por essa tubulação de 40 milímetros. Por quê? Conforme o nosso colega falou, o Douglas, é mais viscoso. Então, a mesma coisa, né, o exemplo a gente pode transferir para a nossa linha aqui hidráulica, né, com o fluido aí, óleo. O óleo que ele tem mais, que ele é mais corpulento, né, ele tem aí uma tendência a demorar passar muito mais na linha. Todos entenderam? Sim, Viviane. Oi? Vou voltar Mas aqui que eu não estou enxergando. A graxa, ela, quando ela tá bem grossinha, ela age bem, entendeu? Quando ela tá Sim. fina, ela não age mais. Aí já não presta mais. Não presta mais. Isso por quê? Porque a gente já está mais que comprovado que o óleo ele tem prazo de validade. Concordas comigo, Douglas? Uhum. É o exemplo que nós estávamos falando agora do veículo, né? Vamos andar com o veículo com óleo vencido, seja ele pela quilometragem ou seja pelo prazo mesmo, né? Ele está lá muito tempo dentro do reservatório. O que acontece com o nosso veículo? Ele cria uma borra, né? Ele cria uma... Entope o circuito. Exato, ele cria uma borra, ele manda resíduo para dentro do motor, que aí eu já não entendo muito de mecânica, né, automotiva, mas eu sei que acontece isso. O carro, ele tem um consumo de combustível que se eleva, tudo isso em função da troca do óleo. A mesma coisa na direção, né? A gente precisa de tanto em tanto colocar aquele óleo ali para que aquele comando hidráulico funcione. Porque ele não funciona bem vencido, que é o que o Douglas ali comentou. Ele vai funcionar bem dentro daquele prazo ali, vai ter a função vedante, né, lubrificante, enfim, mas só dentro daquele período. Tudo tranquilo, gente? Posso prosseguir? Sim. Então, os nossos fluidos hidráulicos, eles são derivados de quem, gente? Do nosso famosíssimo petróleo. Correto? Sim. Sim. Tudo que é fluido, né? Ou combustível, né? Enfim, todas essas coisas vêm lá do nosso petróleo, né? Que todo mundo sabe o processo lá de extração. O que é o petróleo lá em suma? Um processo de extração, né? Numa camada muito rebaixada aí da terra, matéria, né, resíduo orgânico, né, com processo de decomposição muito específica que a gente consegue obter, então, essa matéria-prima derivada a petróleo. Petróleo só nos proporciona óleo e gasolina? Gás natural. Gás natural, CAP 5070. O que é o CAP 5070? Aquele que a gente faz aí rodovias, né? Não sei se alguém já trabalhou com isso. Material lá, né, óleos para imprimação CM30, né, RR2C. O que significa isso? Quando a gente vai fazer lá uma pintura de ligação para colocar vulgarmente, que a gente chama, né, de asfalto, né, que não é o termo, né, aquilo a gente coloca ali a composição que nos faz aquela massa, né, que se liga na rodovia. Então, dependendo do tipo, né, se a gente tem lá uma capa de rolamento, é um tipo de óleo que a gente vai fazer essa imprimação,
Se é um pré, ou seja, uma base, né, de asfalto, é outro. Então, ele se comporta aí o petróleo para N coisas. No nosso caso aqui, muito bem para nos compor aí os nossos compostos sintéticos, né? Os nossos óleos minerais e misturas, né, com soluções químicas e aquosas. Gente, tudo que for sintético significa o quê? Vou sublinhar. Sintético é que houve a adição de alguma outra coisa. Perfeito. Alguma outra coisa seria algum elemento, né, químico. Algum outro elemento químico. Nos levando, então, a prazos, né, que nem nós falávamos lá do exemplo que eu tomei ali do automóvel. Tu também, né, deu o exemplo lá o Douglas, né, da graxa, enfim. Gente, tudo que tem compostos, né, que são anexados aí outros elementos químicos a fim de otimizar aquele produto, existe aí uma data de fabricação, né, de jogar no mercado e de validade, né, de prazo de eficácia. Então, os nossos óleos aqui, né, para o nosso caso, a mesma coisa. Eles têm aí um período de eficácia justamente por serem sintéticos, ou seja, foram sintetizados ao que era algo mineral, né? Algo aí muito ligado à natureza, né? Extraído como matéria-prima aí, a outras soluções, como eu coloquei aqui. Bom, os fluidos hidráulicos, quais são as funções dele? Conforme a gente já viu, energia, né? Então, quando a gente tem ali fluido circulante, significa que a gente está mandando energia, né? Que a gente está transportando energia. Lubrificação móvel, né? Ou seja, já falamos também, às vezes a gente precisa ter o ato ali para que os equipamentos funcionem. Nós vamos ver, inclusive, que eu estava esquecendo de comentar, nas nossas linhas pneumáticas, nós vamos ter setores que nós vamos utilizar óleo específicos para aquele setor, né? Com cuidado, com eficiência, né? Com medida. Então, para quê? Justamente porque a gente precisa de lubrificação da linha. Então, é necessário e eles vão ter essas funções aí também no nosso outro tipo de linha. Folgas entre peças móveis, né? Então, nós vamos usar esses óleos também. E controle aí de temperaturas. Nós vimos, né, que eles são transportadores, digamos assim, né, de energia, então eles vão se comportar bem aí para esse tipo de controle. Bom, dentro dos fluidos, né, vou puxar aqui não posso. Senão Nós temos como principais fluidos de hidráulica, né, água, que seria o nosso aditivo aí, os óleos minerais, que a gente já falou, né, os sintéticos, emulsão glicol em água, solução de glicol, sintéticos não alcosos. Sendo que dentre estes três últimos aqui, ó, eles têm aí uma elevada resistência, né, ao fogo. Então, o que eu quero analisar com vocês? Que nós vamos depois ter que fazer aqui um breve apanhado do que significa cada um e do que cada um representa aqui dentro da nossa linha. Mas sabemos que nós vamos ter todos esses tipos aqui, que vai se comportar muito bem, né, nas nossas linhas aí hidráulicas. Até aí, beleza? Tudo tranquilo? Sim. Sim? Tá. Bom, então, a nossa água, né? O aditivo. Nós temos aí que sabemos que nós vamos poder ter nessas misturas, né, de fluidos aí, junto com água, né, soluções que a gente chama, né, que vão se comportar aí como aditivo, ou seja, como um plus na linha, né? Os óleos minerais, que são a separação de componentes de petróleo durante o refino, né? Caracteriza-se por mistura de hidrocarbonetos. Gente, o que é hidrocarboneto? Eu vou chutar. Seria o carbono em forma líquida. Vamos dizer que está aí 75%. Hidrocarboneto. Hidrocarboneto.
Gente, um hidrocarboneto, a gente sabe que é a junção de átomos de carbono, né, com hidrogênio, né? Nos formam, então, os hidrocarbonetos. Então, os nossos óleos minerais, eles estão classificados aqui, né? Eles são aí as separações, né? Ou seja, lá no refino do petróleo, a gente sabe que vai ter ali uma separação durante essa parte do refino, né? E eles vão se caracterizar por essa composição química, né? De ter ali átomos de carbono e de hidrogênio juntos. Os sintéticos, obtidos por reação química, né? Vou deixar sublinhado aqui depois para os apontamentos aí dos estudos de vocês, são estáveis, né? E mais resistentes ao envelhecimento. Voltando ao exemplo lá do automóvel. Botamos lá no automóvel um óleo normal, pago menos. Porém, eu ando menos quilometragem com o veículo, né? Por quê? Porque ele não é um óleo aí preparado em laboratório, a fim, né, com componentes aí químicos que nos permitem mais durabilidade, né? Então, eles são altamente resistentes ao envelhecimento. Vou colocar também sublinhado aqui para vocês. Bom, emulsão glicol em água. Então, são pequenas dispersões, né, de gotículas distribuídos em líquidos immiscíveis, né? Então, aqui também, né, um outro tipo aí de composição química, né, que nos permite, nós temos aí uma emulsão de glicol. E solução de glicol seria, né, uma hidroxila. Até deixei aqui, né, um OH, né, com átomos aí de carbono separados. Quem lembra lá dos estudos de química, né? Deve lembrar. Opa, alguém falou? É o Rodrigo. Oi, Esse Rodrigo. glicol ele seria para refrigerar o óleo, no caso, não? As bombas ali, não? É usado, não? É usado. Porque depende sempre vai depender daquilo que a gente vai estar utilizando dentro da nossa linha. Qual é a função que ele vai ter. Então, sempre que nós formos usar a linha dos sintéticos, que esses também estão, né, correlacionados com esses glicol, são óleos, né, com uma espécie de otimização da linha ali, tanto de vedação, refrigeração, enfim, né, tudo que possa fazer para um conforto melhor ali da linha. Lá eles estão trocando, eu não sei se lá na Termasa estão lá no Charles, antes era por água, né? A refrigeração ali da bomba, eles estão trocando pelo glicol, esse aí. Sim. Tá provando bem, né? É algo que, né, também esses conceitos todos de sintéticos, né, eles não são tão antigos assim quanto os demais óleos, né, mas a gente vê que a eficácia deles são bem melhores, né, do que os demais. Ó, o seu Pedro! Oi, seu Pedro! Agora que eu vi. Oi? Pareceu o homem, estava sumido. Estava sumido. Pareceu, pois é. Bom. Então é isso, gente. Aqui, ó, nós estávamos falando, né, há pouco sobre a questão da viscosidade, ou seja, né, o quanto o fluido, né, era mais ou menos corpulento. Notem qual é a definição de viscosidade: medida de resistência de um fluido. Então, gente, se a viscosidade é a medida de resistência de um fluido, tudo aquilo que a gente comentou está correto. Por exemplo, naquele exemplo lá, né, da nossa residência, o cano de 100 e a tubulação lá de 40. Então, eu consigo lavar as mãos e ter um escoamento, né, do meu esgoto ali, do cloacal, com eficácia, né, com esse de 40 na pia, por exemplo. Já perco a eficácia se ele for interligado ao chuveiro. E se for, né, interligado lá a fezes, por exemplo, eu não consigo
em um cano de 40. Eu preciso automaticamente de um cano de 100, no mínimo. Então, mostrando que isso está intimamente interligado, né, relacionado à resistência. Então, fluidos com alta viscosidade são muito resistentes. Muito resistente significa que eles escoam mais ou menos. O Rafa aí tinha falado invertido. Lembra, Rafa? Agora é menos. Agora é menos. Então, assim, muito viscoso, escoa menos. Menos viscoso, escoa mais. Então, alta viscosidade. Fluido grosso, bem encorpado, resistência ao escoamento. Baixa viscosidade, fluido fino, pouco encorpado e escoa facilmente. Então, gente, mostrando que dentro de uma linha, por exemplo, que eu tenho ali circulando um fluido, que eu precise ter uma longa linha, né? Estou lá no fim da fábrica, quero chegar lá na ponta, por exemplo. Sei lá quantos metros, 200, 300 metros, não sei, que eu vou avançar. Eu quero um fluido viscoso, muito ou pouco? Pouco, né? Pouco. O pouco viscoso vai me facilitar a minha chegada em menos tempo. Eu posso ter um fluido muito viscoso, mas o que vai acontecer com a minha linha? Eu começo com ela num pé direito, eu tenho que chegar com ela enterrada para que aquele fluido desça. Então, mostrando o efeito da viscosidade, né? Isso é um trocadilho lá da física, né? A gente já via isso com outra cara, né? Lá no 2º grau. E aqui, né, ela está se mostrando desse modo para nós. Então, verificando que a viscosidade num projeto de linha, ela é muito importante. Então, para esse tipo, né, a gente precisa entender bem, né, o que significa a viscosidade e também a densidade aí do nosso fluido. Então, um lembrete, né, que eu deixei aqui para vocês. Quanto maior a temperatura de trabalho, menor será a viscosidade. Viscosidade é inversamente proporcional à temperatura. O que eu quero dizer com isso? O óleo, ele aquece, quando ele aquece, ele afina. Perfeito. Então, uma coisa que a gente tem que levar em conta também. Quando eu falo ali temperatura de trabalho, significa que eu estou falando daquela região confortável para o meu óleo. Mas no inverno ele densa mais, né? No inverno ele fica mais encorpado. Eu posso ter uma outra faixa de temperatura de trabalho. Eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão entender o que eu quero dizer. Por exemplo, a manteiga, aquela que a gente usa